paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você hoje não sabe onde vai abrir. É Isaías 6. Isaías capítulo 6. Se achou, diga eu já achei. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Podem se assentar. Muito bem, irmãos, o texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Isso se deu no ano 740 a.C., portanto, bastante tempo antes de Cristo, né? 740 anos antes de Cristo foi quando aconteceu a morte do rei Uzias. E o que fez este rei durante o seu reinado? Este rei, ele também é chamado na palavra de Azarias. Ele é filho de Amazias e, portanto, neto de Joás. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Imagina, 16 anos, um adolescente, quando começou a reinar. E reinou sobre Judá durante 52 anos. Foi o 10º rei de Judá. Os irmãos sabem que houve uma divisão no meio do povo de Israel, não é? Em que ficou conhecido como Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Então nós estamos falando aqui de um dos reis do reino de Judá. Amém? O reino do norte, Israel, foi levado cativo para a Síria em 722 a.C., e esse povo praticamente desapareceu do mapa. O povo de Judá foi levado cativo em 586 a.C. para a Babilônia. Este povo foi o povo que retornou e é o povo que nós conhecemos até hoje como sendo o povo de Israel. Mas é dali aquele povo que ficou do reinado ou do reino de Judá. Esse povo, né, sofreu horrores, né, mas sofreu por suas desobediências, em particular na questão da idolatria. Mas o povo de Israel, do Reino do Norte, esse povo foi mais idólatra, foi mais desobediente, e por isso foi levado cativo antes mesmo do reino de Judá, e aconteceu ainda coisas piores com este reino. Sofreram consequências ainda maiores, porque todos os reis, quando você lê os livros de 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, e você observa o fato de que todos os reis do reino do norte foram idólatras, todos. Mas no reino do sul, no caso, no reino de Judá, esses reis, ora vinha um que era idólatra, de vez em quando vinha outro que seguia o caminho do Senhor.
Este rei, por exemplo, o rei Uzias, ele começou muito bem e passou a maior parte do seu reinado obedecendo ao Senhor. Para você ter uma ideia, está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 26, 4 e 5, a respeito deste rei, o rei Uzias, diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir comigo o finalzinho desse versículo? Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos juntos? Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso é muito forte, né? Isso é muito significativo. Durante seu reinado, ele fez obras tremendas. Ele construiu torres, ele construiu uma cidade, ele foi respeitado por outros povos. Esse rei estendeu o território de Judá. Esse rei, ele construiu um grande exército de cerca de 307 mil homens, homens fortes, homens guerreiros, homens valorosos. Na sua época foram criadas armas pela criatividade de pessoas do povo, e ele produziu essas armas em grande escala. Este reino, o reino de Judá, durante o tempo de Uzias, que ficou no poder durante 52 anos, o reino de Judá experimentou um tempo bom, experimentou uma época boa. O fim deste rei não foi bom. O rei Uzias, por causa de todo esse sucesso que aconteceu durante o seu reinado, ele se ensoberbeceu. Ele chegou uma época que ele começou a entrar em lugares que não era a sua função, não era para ele fazer, como por exemplo, quando ele entrou na casa do Senhor para oferecer ali incenso. Não compete ao rei, sempre foi um ofício dos sacerdotes. Então, o sacerdote responsável na época, que tinha inclusive o mesmo nome dele, o outro nome, não é? Azarias, ele entra lá, junto com os outros sacerdotes, repreende o rei, diz para ele que não te compete fazer isso aqui. E ele responde grosseiramente aos sacerdotes. Naquele instante em que ele faz isso, nasce lepra na testa. E ele, assustado, os sacerdotes o tiram dali, colocam ele para fora, e ele termina os seus dias isolado numa casa. Esse foi o fim do rei Uzias. Lamentavelmente, não terminou bem, porque se ensoberbeceu, mas se ensoberbeceu justamente por suas grandes realizações. Porque, infelizmente, é assim, né, irmãos? No começo, as pessoas vão muito bem, buscando ao Senhor humildemente, né? Clamando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor, se humilhando perante o Senhor, e Deus vai e abençoa. Uma das maneiras que Deus abençoa é com prosperidade, não é? Então Deus fez esse rei prosperar. Deus fez com que o seu reinado fosse um reinado próspero, mas ele se ensoberbeceu. Infelizmente, o seu fim foi trágico por causa disso. Mas durante o seu reinado, a maior parte do seu reinado, ele foi muito bem. E o reino de Judá experimentou um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de estabilidade. Então, nós temos aqui o texto que começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Então, tudo que eu falei aqui foi para situar os irmãos a respeito desse tempo.
Que tempo era esse? Por que Isaías começa dizendo no ano da morte do rei Uzias? Então, nós temos aqui, nesse texto, lições da experiência de Isaías, da experiência extraordinária de Isaías. No tempo da morte do rei Uzias, diz o texto, eu vi o Senhor. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você pode repetir comigo essa frase? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Meu irmão, primeira lição que eu quero que você tire aí desse texto aqui é a seguinte: quem anda com Deus sempre poderá experimentar dias melhores. Quem anda com Deus sempre poderá experimentar dias melhores. Por quê, irmãos? Olha, com certeza, quando esse rei morreu, houve uma depressão social. Com certeza, no ano da morte desse rei, o povo experimentou uma tristeza generalizada. Com certeza, durante o tempo, no ano em que este rei morreu, esse povo ficou triste, inseguro, sem saber o que iria acontecer. Ali experimentou uma instabilidade, começou a amedrontar o povo. O que é que vai acontecer no futuro? Se até aqui, durante todo este tempo, nós fomos prósperos, o que nós podemos dizer do futuro? E Isaías diz que foi justamente durante este tempo, durante este período, ele diz que teve uma experiência extraordinária com Deus. Num tempo de tristeza, num ano de luto, num ano difícil para todo o povo, Isaías teve a maior experiência da sua vida. E nós estamos, irmãos, numa época semelhante a que Isaías atravessava naquele tempo. Nós estamos numa época em que nós podemos dizer assim, que época aquela, hein? Eu creio que muitos de nós aqui vamos passar por esse tempo e lá na frente, em dias melhores, nós vamos olhar para trás e dizer assim, naquele tempo da pandemia, naquele ano da pandemia, naqueles 2 anos de pandemia, naqueles 3 anos de pandemia, Deus me livre. Olha, irmãos, eu vejo lá na frente o pessoal olhando as fotos de casamento e as crianças que já serão maiorzinhas, perguntando assim, por que está todo mundo de máscara? Hã? Por que esse casamento teve tão pouca gente? Por que não festejaram os 15 anos da minha tia? Porque, sabe, eu vejo lá na frente o povo falando desses anos, ou desse ano que nós estamos vivendo aí já 14 meses, mais precisamente, né? Esses 14 meses vai marcar a história de todos nós para sempre. Para sempre. Marca a história individual, marcará a história das famílias, marcará a história das igrejas, marcará a história do país, do mundo. Crianças lerão futuramente sobre esse tempo nos livros de história. Lá na frente, nós faremos uma leitura melhor daquilo que nós estamos experimentando agora. Porque quando nós estamos passando, nós só estamos vendo uma parte, né, que é aquilo que nós estamos atravessando.
Mas já deu para perceber que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. É um tempo de desemprego. Muita gente desempregada. Gente que não ficou desempregada, mas que o salário reduziu significativamente. Um tempo em que empresas quebraram. Empresas estão quebrando. Empresários estão desesperados. Muita gente entrando em depressão. Muita gente tendo crise de ansiedade, crise generalizada, crises psíquicas, emocionais. Gente adoecendo, gente sofrendo com a perda de seus parentes, famílias em luto. Olha, irmãos, esse tempo tem sido um tempo muito difícil. Mas, irmãos, eu quero dizer para cada um de nós aqui, que ao mesmo tempo, nós podemos ter experiências excelentes com Deus que nós nunca tivemos na nossa vida. Quero dizer para os irmãos, e quero desafiá-los a tirar o melhor desse tempo, porque assim como aconteceu com Isaías, naquele ano fatídico da morte do rei Uzias, nós também podemos ter experiências tremendas com Deus, porque Deus procura pessoas, principalmente pessoas disponíveis nesta época de crise. É na época de crise que Deus mais procura pessoas para ser instrumento nas suas mãos. Nesta época aqui, por exemplo, ele perguntou, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ou seja, por nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós precisamos nos oferecer como pessoas disponíveis para Deus ungir e usar na sua obra. Esse é um tempo difícil, mas também pode ser o tempo de maior excelência na sua vida íntima com Deus, na sua vida de experiências com Deus. Você é capaz, você pode neste tempo ter experiências com Deus, que você pode dizer assim: naquele tempo, naquela época, ali na frente você poderá dizer assim: foi um tempo difícil, olha, nós sofremos, nós passamos por apertos, mas vou te dizer, também foi a época de maior unção de Deus sobre a nossa vida. Foi a época em que Deus veio, foi a época em que Deus agiu, foi a época em que eu correspondi, foi a época em que eu me coloquei à disposição, foi a época que eu mais orei, foi a época que eu mais jejuei, foi a época que Deus me usou com poder de forma extraordinária. Irmãos, nesses 21 anos de ministério que estou aqui nesta igreja, nunca fizemos tanto pelos necessitados como nesses últimos 14 meses. Sem comparação. Nunca socorremos tanta gente. Nunca socorremos tanto. Também nunca gastamos tanto. E também nunca ganhamos tanto. É sempre assim. Nunca socorremos tanto. Essa igreja aqui, louvado seja o nome do Senhor, tem sido uma igreja que tem se colocado à disposição de Deus nesse tempo de crise. É tempo semelhante ao ano da morte do rei Uzias, mas também é o tempo que nós estamos vendo o Senhor. Irmãos, nós estamos socorrendo pessoas, e os irmãos sabem, né, com CDs de luto, com mensagens que chegam na casa da pessoa, doadas. Se alguém souber, né, está aqui em aberto, se alguém souber de família que está enfrentando perdas, família que está em luto, por favor, dê o nome dessas pessoas para um dos nossos pastores aqui, pastor Vinícius, pastor Carlos Felipe, ou Aguinaldo que está ali atrás. Dê o nome, a gente vai fazer chegar na mão dessas pessoas um CD de mensagem que fala sobre perdas,
que fala sobre luto. Esses CDs de mensagem eu levei no cemitério por ocasião do falecimento da então esposa do pastor Carlos Anteberg. E eu cheguei para ele e o cumprimentei, o abracei, peguei 4 desses CDs, mensagens diferentes sobre o mesmo assunto, e disse para ele assim: olha, eu sei que você não vai ter cabeça para ouvir nada agora, ainda mais aqui no cemitério, eu vou deixar aqui com teu sobrinho, e ele vai fazer chegar às suas mãos depois. E aí, dias depois, ele me liga agradecendo, porque como aquelas mensagens falaram com ele naquele momento de crise, naquele momento de luto, naquele momento de dor. Então, esta igreja tem feito esse trabalho. Esta igreja tem socorrido famílias que contraem o vírus e não tem, por exemplo, algo que às vezes o médico não indica, que é um aparelhinho que pode salvar a sua vida, chamado oxímetro. Nós não temos muitos, mas estamos emprestando para as famílias da igreja que estão enfrentando esses problemas. Essa igreja, durante esse tempo, tem orado 24 horas, cada um os seus 15 minutos, e tem orado todo dia, no momento de oração. Esta igreja tem socorrido pessoas 3 vezes por semana com doação de legumes e frutas ali na porta. E nós não estamos fazendo isso aqui para aparecer, não estamos fazendo isso aqui para a glória de ninguém, a não ser para a glória de Deus. Não estamos fazendo isso aqui para dizer, olha o que nós estamos fazendo, mas o relatório precisa ser dado. Afinal de contas, todos aqui são participantes da igreja, você é a igreja, você precisa saber o que você está fazendo quando você não está aqui. Esta igreja tem doado cestas básicas aos necessitados. Esta igreja tem ajudado muita gente de diversas maneiras. Louvado seja o Senhor. Quantos cada dia nós já doamos, desde o início da pandemia? Quantos folhetos nós já distribuímos? Estamos oferecendo agora um curso para as pessoas interessadas em aprender um pouco mais da Bíblia. E são várias pessoas já oferecendo seus nomes porque querem aprender um pouco mais da palavra. A igreja tem avançado. Quantas Bíblias nós já distribuímos? Louvado seja o nome do Senhor pelas oportunidades. Quantos livros nós já doamos? Nós estamos aproveitando as oportunidades. Mas também nunca gastamos tanto. E, aliás, eu quero até fazer um apelo aqui que você segure a corda, meu irmão. Por favor, segure a corda conosco. Você é membro da igreja, você como membro da igreja, segure a corda, fique firme, dê o seu dízimo, não é? Porque mês passado, em relação ao mês retrasado, houve uma queda nos dízimos. Nós estamos gastando muito para socorrer as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ofertas têm chegado. Às vezes em momento exato. Às vezes na hora certa. Ano passado, uma irmã me ligou dizendo assim, olha, pastor, a minha irmã, que é uma irmã que foi muito influente na minha vida no início da minha caminhada, diz, a minha irmã me deu uma oferta, eu não lembro exatamente o valor, mas acho que era em torno de 10 mil reais por aí. Ela me deu uma oferta no início, ela estava falando comigo no meio do ano, ela dizia assim, no mês de junho. Ela diz assim, eu estou desde janeiro para lhe entregar uma oferta para a sua igreja, mas só agora que eu consegui falar com o senhor e resolver essa situação. E era justamente a época que a gente estava aí em plena pandemia. Início desse mês, entrou um cheque na conta da igreja que a gente não sabia nem de onde veio. Veio de uma cidade lá de Belo Horizonte.
E quando nós tivemos acesso ao nome da pessoa, foi uma pessoa que foi membro dessa igreja aqui há muitos anos. Quando eu cheguei aqui, estava afastado do evangelho, espero que tenha voltado. Eu dou um cheque de 12 mil reais. Imagina os irmãos, quando nós estamos precisando, a oferta chega na hora certa, para que a gente possa continuar ajudando os necessitados, para que a gente possa continuar ajudando as pessoas que estão precisando. Deus é fiel. É justamente na época, meu irmão, que você passa maior aperto, é que Deus se faz presente. Deus diz na sua palavra que Ele não nos permitirá passar por coisas insuportáveis. Nós não vamos, passar por problemas que Deus não dê juntamente com este problema a sua graça, capaz de nos ajudar a enfrentar a situação. Diz a palavra que juntamente com a tribulação, Ele nos dá o escape, Ele nos dá o livramento. É justamente na hora de maior dificuldade que Deus vem em nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que a nossa igreja tem uma dívida, que nós pedimos com a denominação nossa, para construir aquele templo lá em Magalhães Bastos. Nesse mês de maio, nós saldaremos a dívida completamente. Completamente. Entraremos 1º de junho sem dívida nenhuma mais. Para a glória do Senhor. Não é porque dinheiro está transbordando, não, meu irmão. Está chegando e está saindo. Está entrando e está indo. É dinheiro que já vem até com o destino, né? O dinheiro para missões, o dinheiro para ajudar os necessitados. Então Deus está mostrando que Ele é conosco nessa época difícil de pandemia. Deus está se manifestando em nosso favor. Abra os seus olhos e veja. Domingo passado eu falei aqui que nosso irmão Sérgio, marido da Ana Flávia, estava no CTI. No domingo ele estava no CTI, na terça-feira ele estava de alta em casa. Louvado seja o nome do Senhor. É na hora do sufoco que Deus vem, principalmente na hora do sufoco, na hora do nosso aperto, Deus vem e demonstra a sua fidelidade. Então, meu irmão, encare esse tempo que você está vivendo como um tempo em que você verá o Senhor. Assim como Isaías, no ano de dificuldade, ele viu o Senhor. Comece a se preparar e comece a dizer para você mesmo e comece a crer. É justamente nesse tempo de dificuldade que eu verei a boa mão do Senhor. Comece a crer, comece a dizer. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Glória a Deus. Amém? Então você poderá dizer assim: eu vejo Deus. Apesar de tudo isso, eu vejo Deus. Olha, meu irmão, quando Isaías disse, eu vi o Senhor, entenda, ele viu o que pôde ser visto, porque o Senhor mesmo, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, o Deus criador, Ele mesmo disse na sua palavra que homem algum verá a face dele e permanecerá vivo. Porque a glória é tanto, meu irmão, que dá um choque anafilático na pessoa, a pessoa morre, dado a sua condição de fraqueza. Fraqueza carnal. Não é? Então, Moisés, quando pediu para ver o Senhor, Deus disse assim, olha, impossível, mas esse pedido aí é impossível. Vou te mostrar o que dá para você, o que você suporta ver. O que uma estrutura humana é capaz de ver. E às vezes as pessoas, eu me lembro aqui, um tempo de um verão intenso, muito calor. A época que eu casei, o ano de
1992, foi um verão, assim, daqueles, sabe, de cozinhar ovo, fritar ovo no asfalto, não é? E alguns anos depois, quando nós fomos morar na casa que nós construímos só o primeiro andar, construímos o que deu para construir, caímos para dentro, porque eu estava 2 anos na casa da sogra, né? Então, já estava com pressa. Coloquei a laje e corri para dentro. Meu irmão, não tinha ar-condicionado. Casa com laje, no verão, sem ar-condicionado. Olha, eu me lembro que, na primeira noite, eu e Rose dormimos assim, colocamos o colchão na sala, abrimos um pouquinho a porta, para a gente poder dormir, porque não estava dando para dormir. E eu liso, sabe, sem dinheiro, a minha irmã me emprestou um dinheiro para comprar um ar-condicionado. Eu chamei um amigo para instalar o ar-condicionado, ele era pedreiro, ele foi lá e quebrou lá o vão para poder colocar o aparelho. E ele disse assim: rapaz, olha, depois que você instalar esse aparelho aqui, você vai dormir bem. Ah, rapaz, depois que você instalar esse aparelho aqui, você vai saber o que é experimentar um tempo. Olha, aí ele começou a contar a experiência dele. Lá na minha casa tem um ar-condicionado, eu chego da obra, sabe, suando, assim, cheio de calor, meu corpo está quente, eu vou para baixo do chuveiro, tomo um banho, deixo lá o ar-condicionado ligado no meu quarto. Quando eu entro dentro do meu quarto, que eu sinto aquele clima geladinho, lá dentro eu vejo Deus. Eu nunca mais esqueci disso. Meu irmão, olha só, não é bem assim que eu estou falando. Tá? Eu não estou falando de um clima agradável. Eu estou falando de experiência. Você tem uma experiência. E a segunda coisa que nós queremos tirar aqui desse texto, da experiência de Isaías, é que quem quer andar com Deus, eu falei que quem anda com Deus vai experimentar dias melhores. Quem anda com Deus sempre poderá experimentar dias melhores. Agora, quem quer andar com Deus, essa é a segunda lição, quem quer andar com Deus precisa estar consciente da sua santidade. Repita comigo, por favor, para ficar bem frisado. Vamos lá? Frisar bem. Quem quer andar com Deus, repete, quem quer andar com Deus, precisa estar consciente de sua santidade. Meu irmão, nunca podemos nos esquecer que Deus é santo. Quando Isaías teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com a santidade, ele viu a santidade de Deus. Às vezes eu acho engraçado que tem gente que diz que experimentou a presença de Deus, experimentou a glória de Deus, experimentou não sei o que de Deus. E tá entendendo? Se você tiver uma experiência mesmo com Deus, a primeira coisa que você vai aprender é que Deus é santo. Santo, santo. Diz a palavra que ele viu lá, que foi que Isaías viu? Olha, ele viu que a glória do Senhor ali, ele viu o sublime trono, as abas de suas vestes, serafins, versículo 2, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2, e tudo isso aqui, esses serafins com essas asas, tudo isso aqui significa algo a respeito da grandeza. Por que esses serafins têm essas asas cobrindo seus pés? Por que esses serafins têm 2 asas cobrindo o rosto? Tudo isso tem a ver com a santidade de Deus. E o versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Ah, meu irmão, andar com Deus é um privilégio. Andar com Deus é um privilégio extraordinário, mas também traz uma grande responsabilidade. Você quer andar com Deus? Ah, pastor, eu quero andar com Deus. Quer mesmo? Se quer andar com Deus, saiba de uma coisa. A graça que Ele te conceder, o privilégio que Ele te conceder, é proporcional à responsabilidade que você terá por causa disso. Tá? Quanto mais de Deus, mais responsabilidade. Quanto mais entendimento da palavra, mais responsabilidade. Talvez seja por isso que tem gente que não quer muito de Deus, né? Talvez seja por isso que tem gente que não quer muito da palavra de Deus. Porque tem gente que não quer responsabilidade. Tem gente que não quer responsabilidade com nada, né? Ele quer viver assim, deixa a vida me levar. Não quer responsabilidade. Mas com Deus não tem jeito. Se você quer mais de Deus, prepare-se para a responsabilidade. Está escrito lá em Lucas capítulo 12, 48, segunda parte, diz assim, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E o texto continua, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Talvez seja por isso, meu irmão, eu não sei, mas talvez seja por isso que Moisés deixou de entrar na terra prometida. Porque você lê o texto e você fica assim, mas só por causa disso? Só por causa disso que Moisés não entrou. Você lembra do que aconteceu? Para que Moisés fosse impedido de entrar? Moisés, depois de passar tudo aquilo que ele passou, todos nós poderíamos até advogar a causa de Moisés perante Deus, dizendo, Senhor, olha o pobre do Moisés, o que ele aguentou, conduzindo esse povo pelo deserto, mas chegar ali só dar uma espiadinha. Senhor Moisés, deixa o Moisés entrar, Senhor. É um Moisésinho. Em primeiro lugar, Deus disse assim, faltou água para o povo, Deus disse assim, vai lá e fere a rocha. Ele foi lá e feriu a rocha. A água jorrou. Depois, o povo padecia de novo por falta d'água em outro lugar. Deus disse assim, vai lá e fala com a rocha. E Moisés já estava irado com o povo. Porque o povo dizia, Moisés, quero água. Moisés dava água, o povo dizia, Moisés, quero carne. Vinha a carne, o povo dizia, Moisés, quer Coca-Cola. Vinha a Coca-Cola, o povo dizia, Moisés, tem que ser Pepsi. Moisés, tem que ser Diet. Moisés já estava, você entendeu? Chegou uma hora, ele pegou aquela vara que estava na mão dele, o cajado. Ele diz assim, vocês querem água? Querem água? Bateu de novo na rocha. Meu irmão, aquela rocha, a Bíblia diz que aquela rocha tem um significado. A rocha do Antigo Testamento lá, que foi ferida, ela simboliza Cristo. E a rocha só poderia ser ferida uma vez. Porque Jesus só morreu uma vez. Jesus é a última oportunidade do ser humano. E única. Ele só seria ferido uma vez. E Deus disse, fale com a rocha. Ora, em segundo lugar, eu penso que Moisés, ele
passou pelo que ele passou, ele foi repreendido dessa maneira, de não entrar na terra, porque Moisés estava num nível de intimidade com Deus, que a responsabilidade dele era muito maior pelo que ele já havia andado com Deus. Porque, meu irmão, para pensar. Camarada que passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus, pensa, como aconteceu com ele lá no monte. Quando ele desce de lá, o rosto dele resplandecia. O pessoal fazia, Moisés chegando, o povo fazia assim. Hã? Moisés chega. Espera aí, Moisés. Dá para botar uma máscara? Não está dando para olhar. Tanta glória que Moisés experimentou. Sabe, essa intimidade com Deus colocava Moisés num outro patamar. Então, quanto mais a gente recebe de Deus, maior a responsabilidade. Quanto mais a gente sabe da palavra, maior a responsabilidade. Quanto mais a gente exercita um determinado dom, maior a responsabilidade. Quanto mais dons, maior a responsabilidade. Então, use tudo para a glória de Deus. E preste atenção, depois de você estar num determinado nível, não queira saber de descer. Depois de você chegar num determinado nível com Deus, por favor, não volte atrás. Às vezes a gente olha para determinadas pessoas e a gente vê assim, olha só, fulano antigamente era uma bênção, olha como é que está agora. Que coisa, hein? O povo da antiga aliança demorou a aprender isso, mas aprendeu, debaixo de sofrimento, mas aprendeu. Aprendeu. Aos poucos, demorou. O povo aprendeu que esse Deus que eles conheciam, que era chamado de seu Deus, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era diferente de qualquer outro Deus que havia naquela época. Eles aprenderam apanhando. Vocês lembram da história? O povo estava entrando na terra prometida. Tinham outras tantas histórias para contar, mas eu lembrei aqui. O povo estava entrando na terra prometida, tomam Jericó. Jericó eles tomaram literalmente no grito. Sabe aquela expressão, quer ganhar no grito? Hã? Eles venceram no grito. Ah, meu irmão, quem ganha no grito, pensa que o resto é mole, não é não? Uma cidade fortificada, murada, eles vão lá, gritam, caem os muros, eles tomam a cidade. Na próxima agora, eles chegaram a dizer assim, a gente vai tomar essa terra molinho, não precisa nem mandar muita gente, manda poucos soldados, mandaram pouco. Só que lá no meio deles tinha um chamado Acã. Vocês conhecem a história de Acã, né? Não preciso contar. Quem não conhece, vai ler a Bíblia, né? Procura lá no Google, Acã, né? Depois você vai lá ler a história. Acã toma do despojo daquele povo da cidade de Ai, que não era para fazer. Ele vai lá e toma. Por conta disso, eles perdem a batalha. Josué se coloca para chorar e dizer, Senhor, muitos de nós não fica assim também? Senhor, por quê? Eu às vezes acho tão interessante como é que os crentes não conseguem assumir a sua responsabilidade e depois ficam inventando música do tipo, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Aí parece que Deus nunca quer. Josué estava lá chorando. Talvez ele estivesse até cantando essa música também. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Se Deus tomar, Ele é Deus, se não tomar, continua sendo Deus. Era a vontade de Deus tomar Jericó, mas não é a vontade de Deus tomar Ai, não. Vamos enxugar nossas lágrimas.
Ele chorando na presença do Senhor, Deus disse a ele, Josué, para de show. Engole esse choro. Você já ouviu essa frase quando você era pequeno? Já? Quando eu começava a chorar, minha mãe dizia que eu era uma criança chorona demais. Mas tinha hora que meu pai chegava para mim e dizia assim, engole esse choro. Ah, meu irmão. Engoliu o choro. O que é isso? Que experiência difícil é essa? Você engoliu o que já saiu. Josué engole esse choro. O que você está reclamando? É interessante que ele não disse o nome do cara, ele não disse Acã prevaricou, ele diz assim, o povo prevaricou. Porque basta um fazendo besteira para todo o povo sofrer. O povo prevaricou. Tomou daquilo que eu disse que não era para tomar. Há uma outra ocasião, em uma outra ocasião, o povo de Israel, isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Houve uma guerra entre Israel e os filisteus. E na época o sumo sacerdote era Eli. Quem lembra? Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, que eram o cão chupando manga na beira da piscina. Aqueles 2 ali, meu irmão, vou te contar, os camaradas deitavam com as mulheres na porta da congregação, os camaradas iam lá, o povo estava oferecendo sacrifício, eles iam lá com um garfo, retirava a carne antes de queimar o sacrifício, levava para casa, e o Eli comia também. Aí Deus chamou a atenção, Deus falou com Eli chamou a atenção dos filhos assim, sabe quando o pai, a mãe, chama a atenção dos filhos daquele jeitinho assim? Joãozinho. Tem pai e mãe que na hora de corrigir o filho chega a dar nervoso, meu irmão. Dá vontade de virar o pai e a mãe na hora. Deixa eu corrigir. Deixa. Joãozinho, o que você está fazendo aí? Vem para cá. Vem para cá. Eu vi uma mãe outro dia na loja americana, a mulher na minha frente, a criança despencando sabe aqueles doces que tem no corredor da loja americana? A criança despencando os doces, todinho jogando no chão. E eu só olhando. Aí eu fui para ver se a mãe se tocava, peguei um doce e coloquei no lugar. Aí a mãe virou para mim e falou assim, é ele que está fazendo? Deu vontade de dizer, não, é o fantasminha legal. Fulaninho, chega para cá. E o moleque continuando. Rapaz, que vontade de ser o pai dessa criança numa hora dessa. E foi assim que o Eli corrigiu seus filhos. O Eli chama os filhos e diz assim, o que é isso que vocês estão fazendo? Oh, isso não vai acabar bem. Aí o que aconteceu? Guerra entre Israel e os filisteus. O povo de Israel se preparou para a guerra. Os filisteus do lado de lá, Israel do lado de cá. Aí o que eles trouxeram? A Arca da Aliança. Meu irmão, quando chegou a Arca da Aliança, foi um berro no meio do povo. O povo de Israel, E os filisteus lá do outro lado dizendo, o que aconteceu? Eles assim, são os deuses que estão no meio deles. Nós estamos perdidos. Porque são os mesmos deuses que deram vitórias a eles lá no Egito e tal. Os filisteus começaram a ficar com medo. Eles acharam, os israelitas na época, acharam que só porque eles estavam com a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a vitória estava ganha. Aí foram lá guerrear, o que aconteceu? Perderam a batalha, morreu um monte de gente. Aí sai um soldado de lá, vem dar notícia para Eli. Eli está sentado na cadeira, já com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que ele estava assim, com a pulga atrás da orelha, coçando a orelha e com a cadeira assim, sabe? Quando você encosta a cadeira, fica só nos dois pés da cadeira para trás. Acho que ele estava assim. Isso não vai dar certo. Aí vem um camarada e diz assim, Israel perdeu.
teus filhos morreram e a arca do Senhor foi levada. Ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Aí, continuação da história. Os filisteus levam a arca dizendo assim: agora o Deus de Israel está conosco. Somos mais do que vencedores. Ninguém nos segura agora. Colocaram a arca lá junto com o Deus deles, chamado Dagon. No outro dia, o que aconteceu? A estátua de Dagon, o Deus dos filisteus, estava caída. Aí eles foram lá, levantaram a estátua de novo. No outro dia, o que aconteceu? Está lá, pum, a estátua caída de novo, dessa vez agora quebrado os pulsos da imagem e a cabeça. E eles começaram a sofrer com tumores, e uma série de coisas ruins começou a acontecer no meio deles, e eles disseram assim: o que a gente vai fazer? Esse Deus é mais forte do que Dagon. Vamos nos livrar dessa arca. E eles vão devolvendo a arca, mandam a arca de volta, fazem sacrifícios, mandam uma oferta para aplacar a ira. Ou seja, meu irmão, o que isso tudo quer nos dizer? Não se brinca com a santidade de Deus. Você pode ser o queridinho, você pode ser o lindinho, você pode ser o fofinho de Deus, você pode ser o escolhido, o predestinado. Se você viver no pecado, você vai pagar caro. Você quer viver íntimo de Deus, meu irmão? Olha só. Eu não tenho muito tempo para continuar essa mensagem, mas eu às vezes fico olhando para alguns crentes que querem viver em pecado e querem ao mesmo tempo ter a bênção de Deus. É impossível. É impossível. Você quer mais de Deus? Então queira também mais da santidade de Deus para a tua vida. Eu às vezes fico pensando, existem alguns crentes que deveriam ser chamados de crentes kamikaze. São os crentes suicidas. Sabe quem são? São aqueles crentes que vivem uma vida sem vergonha. Tá? Na igreja ele é uma coisa, lá fora ele é outra, completamente diferente. Chega no templo, ele começa a cantar assim: derrama tua Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah sobre... Vamos cantar outra? Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto. Vamos cantar outra? Quero te ver, quero te ver. Tu está pedindo a morte, miserável. Se tu está em pecado e quer mais da presença de Deus, tu está pedindo a morte. Por quê? Você nunca leu? Mas isso é coisa do Antigo Testamento. Vai lá então em Coríntios 11 e lê o que está escrito lá. O que Paulo disse? Quem não discerne o corpo, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão. Escreva isso na tua testa. Eis a razão, porque muitos de vós são fracos e dormem. São fracos, doentes e dormem. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? Tem gente que vem participar da ceia, participa da ceia mesmo estando numa vida de pecado, e Paulo está dizendo assim: por causa disso, a resposta o resultado é fraqueza, o resultado é doença e o resultado é morte. Não sou eu que estou inventando isso. Eu até gostaria de ter uma mensagem melhor para os irmãos, entre aspas. Gostaria de pregar aquela mensagem
que os irmãos saem daqui assim flutuando. Ai, ô glória, eu sou. Cadê minha capa? Ui, vou voar. Sabe? Tem gente que só quer ouvir mensagem que diga assim, ó, você é o cara. Você é a Mulher Maravilha, 1984. Você é mais um dos Vingadores. Tem crente que sai da igreja, dependendo do culto, da mensagem, sai, eu vou arrebentar. Mas, meu irmão, se você estiver vivendo em pecado, se você não estiver comprometido com a santidade de Deus, baixa a bola. Não vai querer, não queira, você não vai, e por misericórdia, tá, meu irmão? Você não vai experimentar mais da glória de Deus, você não vai experimentar mais da presença de Deus, por misericórdia dele. Você vai em algumas igrejas por aí, na hora da ceia, o pastor diz assim, gente, todo mundo pode participar, todo, não importa a sua religião, não importa quem é você, não importa o que você esteja fazendo, todos. Sabe o que esse pastor está dizendo? Morra. Em outras palavras. Sabe o que eu quero que aconteça contigo? Adoeça. Sabe o que eu quero que aconteça contigo? Enfraqueça. Eu quero que você se dane. Deus não é assim. Deus avisa. Agora, você quer mais de mim? Se quiser mais de mim, saiba que terá que entender que eu sou um Deus santo. Leve a sério a minha santidade. Quer experimentar milagres? Saiba que eu sou santo. Quer avivamento? Tem gente que pensa que avivamento é só ficar cantando, louvando alto, dando glória a Deus. A vida toda estrepada, toda esculhambada. Mas eu quero um avivamento. Você quer a morte? Você está pedindo a morte, filho. Pastor, me dá mais uma base bíblica para você sair contente daqui hoje? Dou, Ananias e Safira. Eu vou dar do Novo Testamento, porque agora você fala do Antigo Testamento, tem gente que diz assim, mas isso é a antiga aliança, eu estou na graça. Nojento. Ananias e Safira, está no tempo da graça, por causa de uma mentira, caíram duros dois. Quer mais? Ou chega? Quem se encontra com Deus se torna consciente de sua verdadeira condição. Olha o que Isaías diz no versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Isaías disse? Quando ele viu a presença de Deus, ele talvez nem tenha pedido isso, mas ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, estou morto. No encontro do homem com Deus é fundamental que o pecado seja removido. Versículos 6 em diante diz que o que aconteceu? Um dos serafins voou na direção dele, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, ou seja, aquele ferro de duas pontas. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quer mais do Senhor? Alguém aqui que quer mais do Senhor? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou falando isso aqui, não é para você não querer mais de Deus, não, tá? Eu estou falando isso aqui, o contrário. Eu estou falando para você se preparar, que você queira mais de Deus, mas que você vá pelo caminho certo. Entendeu? Quer ser uma bênção? Deus quer isso para você também. Mas vai pela via certa. Amém? Então, se alguém aqui, nesta manhã, que ainda não tomou a decisão básica para tirar o pecado do meio do caminho, Isaías teve a brasa tocada nos seus lábios.
nós temos Jesus com o seu precioso sangue. É o único sangue que é chamado de precioso na Bíblia. Sabe por quê? Porque é o único sangue que não remove apenas o pecado, ele não cobre apenas o pecado, ele apaga. Ele apaga. Ó, o sangue de Jesus não é liquid paper. Você passa o liquid paper, mas se você vier com a gilete, você tira o liquid paper todinho e está lá embaixo. Esse era o sangue dos animais na Antiga Aliança. Os sangues dos animais na Antiga Aliança era o liquid paper. Ele cobria apenas o pecado. Mas o sangue de Jesus é o único que apaga. Você olha assim e diz: cadê o pecado que estava aqui? O sangue apagou. O sangue do Cordeiro.